Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao quarto episódio do Perspectivas e Cenários P3C, a série de inteligência estratégica do P3C dedicada a analisar, com base em dados, a experiência prática, o mercado de PPPs e concessões no Brasil, em parceria com a Radar PPP. O Brasil vive um momento decisivo na agenda de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Ao lado de projetos tradicionais de PPPs e concessões, avançam então iniciativas voltadas aos projetos verdes e aos ativos ambientais que conectam conservação, restauração florestal, inovação contratual e novas fontes de financiamento, como o mercado de carbono. Nesse episódio, nós vamos discutir como as concessões florestais e os projetos de restauração ambiental estão se consolidando como instrumentos concretos dessa política pública, os desafios também para garantir a sustentabilidade ambiental e econômica e o papel das instituições públicas e privadas na estruturação, execução e na escala dos projetos. Para isso, contamos mais uma vez com a participação de lideranças que atuam diretamente na formulação, no financiamento e na implementação dessas iniciativas, trazendo diferentes perspectivas sobre os caminhos e desafios dessa nova fronteira, então, de concessões no nosso país. Legal, obrigado, William. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É, Só para explicar a dinâmica, a gente vai fazer duas rodadas de perguntas aqui com cada um dos especialistas. Primeiro, agradecer a participação de todos vocês, só fera aqui, todo mundo já trabalhando há muitos anos no setor. O Robson, a gente já atua junto há bastante tempo, né, Robson? É, Ele é chefe do Departamento de Projetos e Soluções de Infraestrutura Ambiental no BNDES. O Renato é o diretor de concessões florestais do Serviço Florestal Brasileiro. E o Munir Soares é sócio fundador e CEO da Sistêmica, é, empresa que recentemente, né, ganhou uma licitação para restauração de mais de 10 mil hectares de áreas degradadas dentro de uma unidade de conservação no Pará. Então, a gente vai começar com algumas telas, só falando um pouquinho sobre o setor, né, de concessões, sobre o seu segmento de concessões florestais. E aí, na sequência, eu começo com a rodada de perguntas aqui para cada um dos especialistas aqui no tema, tá? Então, vamos lá. Só para contextualizar todo mundo que está assistindo aqui a esse episódio, é, em 2006 foi criada a Lei de Gestão de Florestas Públicas. Tá? Ela é uma lei que estabelece as diretrizes para a gestão sustentável das florestas públicas no Brasil. Tá? E então, o que que acontece? A partir de então, que foi possível começar a acontecerem as concessões de florestas no Brasil. Tá? E aí é legal a gente ter essa visão para entender como que esse total de florestas, que são 334 milhões de hectares, eles estão distribuídos aqui no Brasil, de acordo com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que foi atualizado em 2024, tá? Quando a gente olha, então, do total de área no Brasil, a gente tem 36 a 39% aqui, que são áreas de florestas do território brasileiro como um todo, tá? É, e os projetos, hoje, eles estão mais voltados para projetos que são ou de parques naturais ou de florestas sendo concedidas para o manejo florestal sustentável ou para a restauração, que é um tema mais recente que vem acontecendo nos últimos anos aqui, e aí por isso que a gente convidou o Munir para participar desse bate-papo com a gente. Quando a gente olha, então, esses dois tipos de concessões, a gente está falando ou de concessão de manejo florestal sustentável, que é basicamente fazer a extração de árvores num sistema de rodízio, tá? De uma forma sustentável. Então, mais para frente, eu explico um pouquinho melhor aqui esse formato do rodízio para extração de árvores, mas é muito similar como a gente tem em pesca sustentável, que você só pode retirar peixes de um determinado tamanho, uma determinada espécie, e assim por diante. Nas concessões de restauração, a gente está falando de concessões para restaurar áreas que estão dentro de unidades de conservação, mas que por algum motivo acabaram sendo degradadas. E aí o foco delas está mais voltado para restauração, com a receita sendo gerada a partir dos créditos de carbono que são gerados com o crescimento dessas árvores que são plantadas, do enriquecimento que é feito na área ou da condução dessa regeneração natural. Então, o manejo florestal sustentável, ele basicamente é um formato de
exploração, né, da floresta de uma forma sustentável, em que o concessionário que atua ali dentro, ele vai dividir a área em várias porções pequenininhas. Então, aqui a gente está olhando, por exemplo, ele dividindo essa porção em 35 UPAs, que são unidades de produção anual. Então, vamos dizer que ele tem uma área de 35 mil hectares, ele vai ter 1.000 hectares por ano para explorar. E aí ele só vai voltar naqueles primeiros 1.000 hectares depois que ele rodar por todas as outras UPAs. Então a gente está falando aí depois de 35 anos. Então até lá, aquela área já se regenerou, as árvores que estavam mais abaixo dessa copa, dessa árvore grande que foi retirada, elas crescem, porque ela começa a receber luz solar. E aí a gente está falando aqui de em cada hectare, a gente tem cerca de 200 árvores adultas e 1.000 árvores jovens. E a ideia é que na concessão para realizar o manejo florestal sustentável, sejam retiradas cerca de 5 a 6 árvores por hectare. Então, a gente está falando que em cada área do tamanho de um campo de futebol, a gente está retirando 5 a 6 árvores para que isso seja feito de uma forma sustentável e sempre tenha uma oferta constante das diferentes madeiras que são extraídas ao longo dos anos. Então, para isso acontecer de forma ininterrupta durante o resto de todos os períodos de concessão. Então, você faz uma concessão, uma segunda nova concessão, a terceira nova concessão, isso continua ocorrendo. Aqui só para trazer um pouco da visão, né, nos projetos de restauração de manejo. A gente está falando de espécies, tanto para restauração quanto para manejo, que vão ser espécies nativas. Então, para fins madeireiros, o ipê, o angelim vermelho, para restauração ou silvicultura, em projetos que é possível realizar silvicultura, a gente pode plantar cacau, açaí e assim por diante, só para dar um pouco mais de visão aqui de quais que são essas espécies. Quando a gente olha o radar de projetos, a gente tem aqui, dentro do radar de projetos, que é a base da Radar PPP, onde a gente monitora todos os projetos de concessão em PPP, a gente está falando de 6.807 projetos atualmente que estão sendo monitorados. Isso vai aumentando dia a dia. Quando a gente pega especificamente o recorte aqui do setor de meio ambiente, a gente está falando de 279 projetos. Até dezembro de 2020, tinham só 111 projetos. E nesses outros 5 anos na sequência, esse número mais do que dobrou, foi para 279. Então, teve um número grande de novas iniciativas que passaram a ser estruturadas e modeladas e começaram a entrar nesse pipeline de novos projetos. Quando a gente olha aqui os projetos que já viraram contratos, né, de concessão, estão muito próximos do seu início, a gente está falando de cerca de 2,4 milhões de hectares em concessão. Então, aqui a gente tem toda a carteira, né, de projetos atual, né, que já estão em andamento, sendo monitorados pelo Serviço Florestal Brasileiro, alguns projetos estaduais, tanto do Amapá quanto do Pará. E essa lista não é exaustiva, tá? A gente não trouxe todos aqui para dentro, mas uma grande amostra da maior parte dos projetos de concessão em andamento. Quando a gente olha o pipeline de projetos federais, a gente está falando aqui de uma série de novos projetos que estão sendo estruturados e o BNDES tem um papel bastante relevante aqui, porque eles começaram a atuar bastante nessa agenda de estruturação, junto com o BID, e trazendo novos projetos para serem estruturados para virarem no futuro uma concessão. Então, recentemente, a gente teve a Floresta Nacional de Jatuarana, que está aqui já no slide anterior, né? Jatuarana, com 453 mil hectares de área, que foi concedida e teve uma parte dos contratos assinados agora em 2025, das 4 MFs. Então, quando a gente olha para esse pipeline de projetos federais, a gente está falando aqui de mais 5,3 milhões de hectares com potencial para se tornarem uma concessão e que já estão em estruturação ou início, né, dessa estruturação, ainda não começaram, mas estão ainda em fase de contratação dos estudos. E projetos também de restauração. E aí, quando a gente fala aqui de restauração, a gente está olhando mais 432 mil hectares de áreas degradadas para serem restauradas através dessas condições de restauração. Aqui, só para trazer uma visão do portfólio, né, de projetos do BNDES, quando a gente olha em total de hectares somados das florestas, tá? Sem entrar aqui na especificidade se é para manejo, se é para restauração, somando tudo, a gente está falando de 21 milhões de hectares
tá? Então, é um número bem elevado aqui, num total de 38 novos projetos que têm tido o apoio, né, e a participação do BNDES na estruturação. Eu vou parar de compartilhar a tela, deixa eu voltar aqui para a nossa tela aqui de discussão. E aí eu vou passar primeiro a palavra aqui para o Renato, tá? Com a seguinte pergunta aqui para a gente entrar de fato aqui na nossa discussão. Renato, você teve bastante à frente aí durante a COP, em vários debates, né? Eu estava junto com você, inclusive, o Robson também, né? Acho que o Murilo também participou, a gente estava por lá. E aí o que eu queria ter aqui do seu lado ver a sua visão. Você acha que a COP ela teve um papel que foi relevante para contribuir na agenda de concessões florestais? Quais foram as oportunidades que surgiram e os desafios que continuam presentes no setor? Maravilha. Bruno, obrigado pelo convite, pela pergunta, prazer estar aqui. Eu acho que sim, eu acho que a COP deixou muito clara a importância da conservação das florestas, principalmente as florestas tropicais, para a gente garantir algum nível de estabilidade climática no globo. E uma das estratégias de conservação é justamente a gente fazer o manejo florestal e que em áreas públicas a gente chama de concessão florestal para manejo, né? A gente precisa lembrar, é importante nesse mundo das PPPs e concessões, lembrar que tem cerca de 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Legal. Então, além da gente proteger a floresta, da gente conservar a floresta, a gente precisa pensar em estratégias para gerar emprego e renda, incluindo também as comunidades que estão em regiões muitas vezes isoladas, né? Sem acesso a serviços públicos ou sem acesso à totalidade dos serviços públicos necessários ali para uma boa vida. Então, eu acho que a leitura que eu faço da COP que deixou bem claro a importância desse tipo de projeto e da conservação da floresta para a gente estabilizar ou reduzir aí o aquecimento global no mundo. Os desafios são muitos, né, Bruno? A gente trabalha em vários projetos juntos, com o Robson também. Eu acho que o Monir está entrando aí na primeira concessão de restauração do Brasil. A gente tem uma série de desafios de negociação com a comunidade, entender os anseios das comunidades. A gente tem desafios institucionais com o TCU, com o Ministério Público, mas é importante, eu acho que é sempre lembrar que a gente está conseguindo avançar na agenda e gerar benefícios tão importantes aí que eu mencionei na primeira fase. Legal, obrigado, Renato. E, assim, você acha que teve algum item aí que surgiu durante a COP de oportunidade que você visualizou ali, dos debates que você participou e tudo mais? Vamos falar, pô, isso aqui foi algo que surgiu durante a COP que vale a pena a gente passar a implementar aqui nos projetos. Eu acho que a gente ganhou muito em comunicação, Bruno. É algo que a gente já tinha detectado lá atrás, essa questão da importância social dos projetos. Tá? E quando eu digo Uhum. social, de uma maneira geral, para as pessoas que vivem nos municípios próximos dessas concessões, mas também para as comunidades tradicionais. E essa espécie de aliança, eu acho que ficou muito clara na COP. Tá? Não foi algo novo, não foi uma sacada ali que a gente teve na hora, mas eu acho que aumentou nossa convicção. A gente fez uma série de painéis junto com a FSC, junto com o governo do estado do Pará, tinham espaços de discussão com as comunidades indígenas, espaços de discussão sobre certificação, sobre o uso sustentável da floresta. Então, acho que a gente ganhou muito em comunicação e em mostrar, porque como você estava colocando na sua fala, é um setor que ele é difícil de comunicar, né? A gente está falando em usar a floresta de forma sustentável, trocando em miúdos. A gente faz exploração madeireira para conservar a floresta. Não é algo trivial de se comunicar. Geralmente, principalmente quem vive mais afastado da floresta, vê uma tora cortada, já faz a leitura de um desmatamento ilegal. Então, espaços como aquele, onde a gente pode, inclusive em âmbito internacional, né, mostrar o resultado positivo desse trabalho para a conservação,
em termos de redução do desmatamento, em redução das atividades ilegais, eu acho que foi um momento muito importante. Não em termos assim de insights, mas em termos de comunicação do setor. Putz, isso é relevante pra caramba mesmo. Inclusive, em vários debates, quando a gente discute, inclusive com a família, né, sobre o tema, você vê que fica uma bola meio dividida, né? Pô, mas você vai tirar a madeira da floresta? E acho que é legal isso, a gente tem que mostrar mesmo que é uma forma de se extrair madeira para ter algo que é rentável e tornar possível você proteger a floresta no longo prazo, né? Porque se você não tem, acho que uma parte financeira aí por trás, acaba que você não consegue manter isso no longo prazo e essa é uma forma que acho que faz muito sentido mesmo. Uma extração cirúrgica, né? Com um impacto super reduzido, super sustentável para você conseguir manter aquela floresta em pé por muito tempo. Sabe, É... Bruno, Bom, você falou. Munir, vou. Oi, desculpa, fica à Só, vontade, Renato. só um comentário rápido. Você falou do jantar de família. Eu tenho um Aham. que eu acho legal aqui, que esse é um tema que gera muito consensos, curiosamente. Esquerda, direita, todo mundo que vai conhecer na ponta a concessão florestal vê a importância do modelo. Então, é um modelo que dura aí, como você colocou, né, desde 2006, atravessou governos diferentes, visões ideológicas, e mesmo quando a gente tem uma discussão no Congresso, quando a gente tem uma discussão com partidos, é algo que é super bem visto. Então, esse talvez seja Uhum. um dos poucos temas no Brasil, assim, que em termos, pelo menos politicamente, a gente consegue trazer um consenso nos jantares familiares. É verdade, é verdade. Depois que explica, né? O problema é quando você não explica e a pessoa vê aquela balsa passando ali com a madeira, né? Mas depois você explica qual que é o formato, fica claro que é vantajoso mesmo esse formato, né, de concessão. Munir, passar para você agora a palavra. A pergunta que eu queria trazer aqui é a seguinte: em março do ano passado, vocês, né, a Sistêmica, venceram o primeiro leilão brasileiro de concessão florestal para restauração de área degradada na APA Triunfo do Xingu. O objeto desse contrato no Pará é restauração de 10 mil hectares, né, de áreas degradadas. Em contrapartida, vocês vão receber ali, né, conseguir realizar a comercialização dos créditos de carbono que são gerados pela restauração dessas áreas. Aí o que eu queria entender do seu lado, qual que é o status atual do projeto e quais são as suas expectativas para esse projeto e os principais desafios que você enfrentou até o momento. Então, acho que a sua visão aqui vai ser super legal, porque é o primeiro projeto do tipo e a gente vai conseguir absorver isso para novas estruturações. Bruno, obrigado aí pela pergunta, obrigado pelo convite. Também é uma honra aí estar com o Robson e com o Renato. O Renato é um amigo aí já de longa data, o Robson também. Então, Bruno, obrigado aí novamente. Bom, Ok? pessoal, então assim, acho que nós conseguimos ser bem-sucedidos aí no leilão no ano passado. É um projeto que tem por objetivo a restauração são 10 mil hectares, mas é um pouco menos, 9.700 hectares são alvo de intervenção de restauração direta, né, que nós faremos. E em que fase que a gente está agora? A gente, no contrato que a gente tem com o poder concedente em nível estadual, que é o IDEFLOR, nós temos a obrigação de desenvolver um plano de restauração. Né? Acho que é importante colocar aqui para todo mundo, para o público, que a concessão de restauração ela tem um objetivo que é prestar um serviço de reconstruir, entre aspas, a floresta, né? A partir de parâmetros técnicos e de uma visão clara do poder concedente. Então, nós temos que, uma vez contemplados com o contrato, a gente tem que apresentar esse plano de restauração que deve ser aprovado por uma análise técnica. O que é esse plano de restauração? Basicamente, a gente vai descrever as intervenções, o número de espécies, quais serão as técnicas, como que a gente vai fazer a manutenção, a proteção da área. Então, você descreve tecnicamente tudo que está sendo planejado para essa área. Tá? Uma vez que esse plano é aprovado, aí sim o contrato entra em vigor e a gente tem a posse da área.
né? Então, tem um processo de transferência da posse da área. Até então, né, anteriormente à aprovação desse instrumento, o que acontece é que a posse da área é do Estado. Tá? E aqui a gente tem um primeiro desafio, né? Eu acho que num desafio de que a gente está falando de uma mudança de uso da terra, né? Eu acho que esse é o desafio de todos os projetos que a gente faz em áreas na área de mudança de uso da terra. A gente tem um processo que é dinâmico. Então, o Estado ele faz a concessão da área e às vezes você passa praticamente um ano entre o leilão, a assinatura de contrato, a emissão da ordem de serviço e a aprovação do plano, né? Isso pode trazer alguns desafios. Por exemplo, como é que você faz para garantir que a área, quando foi licitada, ela está nas mesmas condições, né? Se você não tem, às vezes, ocupantes que estavam lá que tentam voltar, ou às vezes a área pode ter a presença de gado, não é incomum, né? Então, acho que esse é um primeiro desafio. Segundo ponto que nós estamos enfrentando, e aí acho que de desafios, mas também de boas notícias, é que nós pedimos ao Estado para fazer um primeiro teste, né, de plantio, que a gente queria testar algumas composições para ver se a nossa estratégia ia ser validada. E a gente está bastante contente com os resultados prévios que a gente está tendo. E do que eu estou falando? A gente está tendo uma taxa de sucesso, né, entre as mudas, né, os pequenos bebezinhos, são as mudas de árvores que a gente planta, a gente está tendo uma boa taxa de sucesso, melhor do que a gente esperava, e uma redução de custo. Então, acho que essa é uma boa notícia. Tá? E do ponto de vista do desafio agora, é pensar, bom, como é que eu escalo? Como é que eu saio agora de um pilotinho que a gente fez, que praticamente ele valida um pouco da técnica, mas ele não valida que o projeto vai ter sucesso. Como é que eu saio agora para 250, 750, 800 hectares e começo a ter uma taxa de plantio que a gente espera ter? Então, aí entram outros desafios que têm a ver com a relação com a comunidade, o desafio logístico e a construção de infraestrutura para manter com qualidade as pessoas que vão trabalhar na região. Tá? E também de estruturar as cadeias, né, de fornecimento de insumos para a gente. Então, acho que esses são os desafios que a gente está vivendo agora. Tá? Tem partes que são boas notícias, como disse, há evidências que a gente espera ter redução de custo, algumas intervenções tiveram um resultado melhor que a gente esperava, mas tem os desafios que aí estão presentes. Tá? Legal. Curiosidade, qual que é o tamanho desse piloto? Então, foi um piloto de 50 hectares. Nosso objetivo aqui era mais testar diferentes mixes de intervenção, né? Então, com insumo, com defensivo. Então, a gente testou algumas coisas e os resultados foram interessantes. Agora, esse ano, a gente espera, sim, dar uma escala maior ao projeto. Entendi. E a expectativa de ter o plano aí aprovado para vocês começarem de fato aí com o contrato a andar, qual que é a expectativa de prazo que você tem para isso, Munir? Abril. Abril. Ah, recém. Daqui a pouco, então, tá? Super Daqui próximo a aí pouco, exatamente. Legal. Legal. Obrigado, Munir. Renato, eu vi que você abriu o microfone. Você queria colocar algum ponto, fazer algum comentário? Não. Tá bom. Então, vou passar aqui para a próxima pergunta. Robson, essa aqui é com você. A gente viu nos slides iniciais, né, que eu mostrei, inclusive peguei uma tela com você, Robson, obrigado por compartilhar comigo, que a carteira do BNDES em projetos voltados para concessões florestais, ela teve um salto enorme, né, nos últimos anos. Antes de 2020, o BNDES praticamente não tinha atuação, e aí depois disso ele começou a atuar com bastante intensidade. Aí eu queria entender o que mudou, né, na visão estratégica do BNDES e por que vocês passaram a atuar nesse segmento. Beleza, Bruno, vocês me ouvem bem aí, né? Primeiramente, eu queria agradecer Sim. a Necta, a P3C e a Radar pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Cumprimentar os colegas aqui, Munir, Renato e você, Bruno. Eu acho que para falar um pouquinho disso, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho de retrospecto, né? O BNDES é uma instituição de 74 anos, né? Faz 74 anos esse ano, 20 de junho. E acho que na história do banco a gente vem atuando muito em setores, né? Em projetos e em setores desafiadores, né? O banco já há mais de 30 anos atua nesse apoio a entes públicos estruturando projetos. Então, você está 3 setores aqui que talvez tenham alguma semelhança no início, como a gente está falando aqui. Setor de aeroportos, onde o banco atuou muito no começo e hoje em dia, né, os maiores aeroportos do Brasil hoje estão, né, sendo geridos por meio de PPs, concessões.
O saneamento, que é mais recente, né? Começou com um projeto da SEDAI aqui com o BNDES. Iluminação pública, acho que é um outro setor onde o banco teve bastante influência. Eu acho que com a mesma visão, né? O banco precisa atuar para ter impacto, precisa atuar para ter escala e justificar a sua própria existência, né? A gente atua no desenvolvimento do Brasil. Em relação ao meio ambiente, o banco já tinha uma série de ferramentas para atuar, né? Então, o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, o FINEM Meio Ambiente. Então, pela via do crédito e do fomento, o banco já tem, né? Inclusive, as ferramentas estão todas funcionando hoje. Mecanismos para apoiar projetos e o setor de meio ambiente. Mas eu acho que há algum tempo, há pelo menos 5 anos atrás, a gente viu nas parcerias, né, nas PPPs e concessões, como um instrumento adicional para dar escala. Principalmente quando a gente olha para a Amazônia, né, Bruno? Aquele mapa que você mostrou aí com os projetos e com as florestas públicas, acho que dá um pouco do tamanho do desafio, né? E o grande desafio que a gente tem, principalmente na Amazônia, é territorial, é fundiário, né? Como o Renato disse, tem 30 milhões de pessoas morando na Amazônia Legal, em áreas que muitas vezes têm restrições administrativas graves, pesadas, né? Quando é uma unidade de conservação, por exemplo. Então, o uso dessas áreas ele só é possível por meio, né, de uma parceria com o Estado, né, de uma interação com o Estado. E eu acho que as concessões elas trazem esse tripé, né? Esse tripé de eu vou fazer uso sustentável, vou criar mecanismos para proteger a floresta e vou dinamizar uma economia que precisa de instrumentos para isso. Eu acho que quando o banco olhou para isso com mais cuidado, chamou a atenção da diretoria do banco, e eu acho que mais recentemente essa gestão aqui está olhando com mais cuidado ainda. Acho que alguns fatos externos ao banco justificam um pouco isso também. Eu acho que o papel do Serviço Florestal é influenciar também, não só os seus projetos, mas os projetos dos estados. O Renato e o Garo nos chamaram a atuar com os estados mais recentemente, isso foi essencial aqui para dar essa atração aqui dentro do banco. Mas eu diria também que a inclusão dos projetos no PPI, a qualificação desses projetos como prioridade nacional, também tem seu papel nesse direcionamento estratégico da instituição do BNDES, que é uma instituição que é executora de política pública, né, não formuladora, de seguir em frente. Então, eu acho que esses projetos eles estão vinculados também à visão que é maior do banco de desenvolver o país, né? Como é que a gente leva a oportunidade para esses 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, com uma complexidade territorial como a qual você mostrou. Então, acho que por isso que nos últimos anos aí, a gente vem atuando fortemente nesse setor, e é importante só estar aqui trazendo gente com a gente, né? Então, acho que o Renato citou o BID aí, o BID tem sido um grande patrocinador e apoiador desses projetos, não só financeiramente, mas institucionalmente, tecnicamente, vem apoiando o governo federal, os estados, né? Acho que recentemente está fazendo uma ação aí que ainda não é tão visível, mas será em breve, que é apoiando os estados na formulação dos PEPA-OFFs, né, dos cadastros estaduais de florestas públicas, que era um grande gargalo, né, para que os estados pudessem fazer concessões florestais. Iniciativa também coordenada e influenciada pelo Renato e pela equipe dele, no Serviço Florestal Brasileiro. Então, acho que esse conjunto de ações que foram acontecendo, né, acho que foi nada mais do que o direcionamento do próprio Estado brasileiro, né? Estado com E maiúsculo, né? Das várias administrações que passaram, como o Renato disse, por esse setor, e que hoje a gente conseguiu uma governança que eu acho que já falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas uma governança que eu acho que é digna de setores que já estão super consolidados, né? Então, só de a gente ter esse espaço para debater aqui hoje, né? O Serviço Florestal com a estrutura que tem hoje, o BNDES, o PPI, os estados, a gente criou um ecossistema, uma governança que propiciou essa enxurrada de projetos novos que você mostrou para a gente hoje. Legal, Robson. Um show de bola. E é isso, né? A gente tem os projetos, né, federais. Aí vocês começaram também a estruturar com o Pará, com o Amapá. Agora, um novo edital que foi lançado com o Acre. E aí vamos seguindo e aumentando cada vez mais a quantidade desses projetos, né? E acho que o Renato colocou no começo, é, de comunicar, né, e trazer esse tema para mostrar que é algo benéfico, pô, vai ajudar pra caramba também, né? É, Bruno, Renato, eu vou voltar para você aqui nos temas aqui do nosso episódio. E, e esse aqui é um que, meu, muitas vezes o público tem essa dúvida e quer entender. Quando eu converso com pessoas que também falam sobre isso, me perguntam, pô, mas como é que o setor público
vai garantir que aquela pessoa, aquele privado que entrou naquela área, não vai fazer nenhuma bobagem lá dentro, que ele vai cumprir com as regras do manejo sustentável, que ele não vai extrair uma árvore que não pode ser extraída, que ele vai atingir os parâmetros ali de restauração de uma área que está sendo restaurada. Então, aí, Renato, coloca para gente a sua visão e mostra que, de fato, esses projetos aqui, eles têm um potencial para irem para frente por muito tempo. Munir, você queria falar alguma coisa? Eu só queria, desculpa, Bruno, eu só queria destacar um papel super relevante, como o Robson citou e o Renato também, do BID, né? Na nossa concessão lá no estado do Pará, o BID está provendo uma garantia, né, para os itens que não compõem, né, que estão sob responsabilidade do Estado, no contexto da concessão. E eu acho que tem dois benefícios aí. Primeiro, que a gente tem sentido, né? Primeiro é um conforto para os investidores, né? Os nossos investidores sentem um respaldo maior. E segundo, é todo o aporte que o sistema BID, tanto a AFC, trazem na gestão dos projetos. Acho que isso também é bastante importante, toda a matriz de salvaguardas que essas organizações aportam ao projeto é algo que acaba melhorando a qualidade do projeto. Tá? Só isso eu queria colocar. Obrigado, Renato. Legal. Obrigado, Murilo. Desculpa, eu não vi que você queria comentar. Quando for assim, pode abrir o microfone, pode me cortar mesmo, viu, pessoal? Fiquem à vontade. Não, então, antes de entrar na resposta à sua pergunta, só reforçando, acho que a fala do Munir e do Robson, e a sua também, Bruno, sobre o ecossistema, né? Todos os projetos que a gente publica edital hoje, eles passam pelo TCU. Igualzinho as concessões de infraestrutura, igualzinho um aeroporto, igualzinho uma rodovia. A gente conta na totalidade dos nossos projetos com o apoio na coordenação da estruturação do BNDES, com o time do Ian e do Robson. A gente tem a participação do BID, como vocês colocaram, e a gente tem uma relação muito próxima também com as ONGs que discutem conservação da floresta, a gente fala muito com as empresas do setor, então acho que é uma governança que foi se consolidando de uma forma bem, bem importante. Mas entrando agora na sua pergunta, Bruno, como que a gente faz para monitorar e garantir que não é só papel, né? Que a gente não coloca uma série de obrigações no contrato e na hora H cada um faz o que quer e fica por isso mesmo. E é algo, de novo, né? Questão da comunicação que a gente conversou no primeiro bloco. A gente aqui tem um setor de tecnologia de gel, que não é um setor muito grande, eu diria que tem cerca de 10 pessoas nessa equipe, coordenada pelo José Humberto, e essa equipe foi desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos uma série de tecnologias, um pool de tecnologias para garantir o monitoramento desses contratos. Então, por exemplo, a gente tem um sistema de cadeia de custódia. Toda árvore que é cortada, e eu vou voltar um pontinho antes do corte da árvore. Antes de cortar a árvore, a empresa precisa aprovar um plano de manejo no IBAMA. E esse plano de manejo ele precisa respeitar todas as normas ambientais do país. Então, a APP tem que ser preservada, você tem espécies que não podem ser cortadas, exploradas, você tem que manter um número mínimo de indivíduos por espécie, tem uma série de restrições. Tá? Você que gosta de Excel, um monte de restrições ali no seu inventário que você pode aproveitar, e a principal delas é a quantidade máxima, que está em torno de 5 ou 6 árvores por hectare a cada 30 anos. Né? Então, o privado, a empresa vai fazer um plano de manejo, apresentar no IBAMA, o IBAMA vai analisar, se eles aprovarem, a gente vai primeiro obrigar a empresa a colocar todo o corte no sistema de cadeia de custódia. Então, cada tora vai receber um QR Code, qualquer cidadão pode ler aquele QR Code e entender de onde que vem aquela árvore, de onde que vem aquela tora, na verdade, ver se aquelas medidas que estão descritas no sistema de cadeia de custódia estão batendo com a tora física que está ali na sua frente. Então, no SCC está escrito, é um IP que tem essas e essas medidas. E daí a fiscalização vai lá e verifica se aquele IP tem exatamente aquelas medidas. Dessa forma, você garante que não é um IP de uma outra área que está sendo contabilizado ali.
porque isso tem que estar de acordo com o plano de manejo, e por sua vez tem que estar de acordo com o inventário, tá? Então, a gente tem toda uma cadeia aí para garantir que a tora não vai ser desviada, não vai ser esquentada, é o que a gente chama, né? Uma árvore cortada, por exemplo, numa terra indígena, numa floresta pública não destinada. Além do sistema de cadeia de custódia, a gente usa análise de satélite, de LiDAR, que é tecnologia de radar. A gente tem um contrato com uma grande empresa que tem seus satélites, e eles mandam um relatório para a gente a cada 15 dias em nível de árvore, Bruno. Então, de copa de árvore, a gente vê o que foi degradado na floresta. E a gente compara essa degradação com o plano de manejo que foi autorizado. Toda vez que a gente encontra uma divergência, a gente precisa entender, não necessariamente é um descumprimento de contrato. Muitas vezes é uma árvore que caiu por causa de vento, por causa de questões naturais. Mas ou a gente manda uma equipe lá, do Serviço Florestal, ou em parceria com o ICMBio, ou a gente dialoga com o IBAMA para entender o que aconteceu. Caso a gente verifique que o contrato não foi cumprido, a gente tem uma série de instrumentos dentro do contrato para penalizar aquele concessionário, tá? Desde suspensões, o que implica prejuízos enormes para os concessionários, até a rescisão contratual e a aplicação de multa. Mas são raras essas situações, porque geralmente o concessionário sabe que ele tem muito a perder caso ele descumpra o contrato. E hoje em dia, só focando nisso, hoje em dia, com todas as tecnologias que a gente consegue garantir o cumprimento de uma maneira muito, muito clara, tá? Com uma equipe pequena aqui do Serviço Florestal. Legal, isso é importante pra caramba. Ficou bem clara a resposta. Obrigado, Renato. Imagina. Robson, não sei se abriu o microfone, não sei se você queria fazer algum comentário. Não, tá. Então, Munira, eu vou passar para a próxima pergunta aqui, e ela tá mais voltada para a gente entender, na visão do privado, de uma empresa que, no final das contas, ela tem que parar de pé, tem que ter um projeto que seja viável, né? E você muito provavelmente fez as contas aí para ter um retorno, né, que o privado espera para o projeto. E aí a pergunta aqui é a seguinte: quando a gente olha o projeto, né, em que você entrou, que ele é voltado para a restauração, com a venda dos créditos de carbono que são gerados a partir dessa restauração, você está considerando também, ou você levou em consideração receitas acessórias? Então, por exemplo, projetos de silvicultura ou produtos florestais não madeireiros para chegar no nível de retorno que você esperava, ou não, só os créditos de carbono vão ser suficientes para atingir esse retorno que você espera para o projeto? Não, legal, Bruno. Obrigado pela pergunta aí. Eu estava ouvindo o Renato falar de tecnologias e é engraçado, mas hoje a tecnologia é o mais fácil e resolve muita coisa. O desafio é a tecnologia lá da ponta, né? Quando o pessoal está lá na ponta, lá, que esse é o grande desafio que eu acho que a gente precisa aprimorar nos próximos anos. Mas deixa eu respondendo essa pergunta, tá, Bruno? Cara, a gente entende e como é que é o processo nosso de estruturação de projetos, tá? A sistêmica que eu estou falando, né? Como a gente vê os projetos, a gente gosta de ter projetos com várias fontes de receita. Primeiro porque a gente sempre tem a possibilidade de diversificar risco e às vezes você tem possibilidades de gerar upside, né? Então você cria ali um processo bastante robusto. Tá? Agora, tem alguns fatores que às vezes vão contribuir para isso e outros não. Né? Por exemplo, no caso da área que a gente está operando, a gente chegou a comparar silvicultura de nativa, chegamos a comparar agrofloresta, né? E tudo isso, no final, a gente foi enfrentando problemas relacionados à localização do projeto. Né? É um projeto que tem uma logística que não é evidente, né? Onde as estradas são complexas. Então, a partir daí, a gente começou a entender que o nosso desenho inicial ele não estava adequado, o desenho desejável ele não parava de pé do ponto de vista de entregar retorno que a gente queria. Né? Então, esse foi um primeiro trabalho. O segundo trabalho foi pensar em técnicas que iriam otimizar e identificar a partir de parceiros locais que já tinham trabalhado na região, técnicas que poderiam favorecer. Tá? E aí a gente foi construindo um projeto que
ele parou de pé do ponto de vista financeiro só com o carbono. Tá? Agora, o que a gente está vendo que são oportunidades futuras, né? E aí eu acho que menos de gerar uma receita que vai mexer o nosso retorno e mais de gerar integração com o entorno local, que eu acho que é uma coisa que o Renato falou bastante significativa, né? Que o desafio também é como é que você lida com as comunidades locais. Então a gente está vendo oportunidades de que no futuro a área possa vir a gerar algumas rendas, né? Algumas posições de trabalho a partir de extrativismo, a partir de manejo extrativismo das espécies que a gente está plantando. Esse é um ponto bastante relevante e a gente já utiliza cadeias locais e a área pode ser um fornecedor também de sementes e de outras bases importantes. Mas respondendo de maneira direta, Bruno, nesse projeto específico, a gente considerou o carbono e assim, existem outras possibilidades, como naming rights, fazer uma coisa e tal, mas é muito, assim, não está no nosso modelo. A gente tem lá iniciativas, estamos vendo, crédito de biodiversidade, mas não é isso que fez a gente tomar a decisão, tá? A gente tomou a decisão em cima do carbono. Pô, legal. E gostei aqui de uma parte da sua resposta que eu ia até aprofundar um pouco mais. Quando você fala das comunidades do entorno, eu acho que até para a própria proteção da restauração que você vai fazer, você precisa ter uma relação muito boa com quem mora ali em volta, né? Para eles não, pô, degradarem de volta essa área, não acontecer algo, como em alguns projetos de restauração que já aconteceram no passado, que a restauração é feita em 2, 3 anos e aí depois, putz, acaba pegando fogo, algo do tipo. Então, como que você tem feito essa relação com as comunidades do entorno? Como é que está esse seu diálogo junto Super legal, Bruno. com Eu acho que esse é esse um pessoal? ponto bastante importante, né? A nossa crença aqui como companhia é de que as comunidades são parte da solução, né? E aí parte dessa solução passa por gerar renda para o entorno e construir com elas onde e como a gente deve utilizar recursos. Parte dos recursos de todos os projetos que a gente faz são para serem reinvestidos diretamente nas comunidades. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Parte da receita da concessão vai ser revertida nas comunidades locais. Outra coisa super importante para a gente, Bruno, a gente tem nessa região hoje 20 mil hectares de unidade de conservação que estão sob gestão na Sistêmica. Tá? Então, a gente já conhece a região, já conhecemos os desafios, e para a gente, a floresta que eu planto hoje, ela vai ser minha unidade de conservação daqui a 15, 20, 30 anos. Então, pensar um pouco de como é que a gente estrutura as estratégias integradas de paisagem, né? Pensando que hoje eu estou plantando uma área, que ela vai se integrar a um maciço florestal, e eu preciso constituir lá uma transformação de uma economia que não passa só por recuperar uma área degradada, mas sim por gerar empregos que possam ser perenes ao longo do tempo, é fundamental e parte da solução. Então, o que a gente está fazendo? Né? A gente já, para esse piloto, por exemplo, a gente fez compras locais, estamos trabalhando com as cooperativas de coleta de semente, já qualificando eles tecnicamente. Segundo movimento, estamos fazendo, junto com o Estado, aí, processo de qualificação de trabalhadores para a área de conservação. Né? Junto com a conservação internacional, também estamos trabalhando na parte de coleta de semente, na estruturação dessas cadeias. Né? E acho que um outro ponto importante, aí dentro da nossa visão, é criar clusters. A Sistêmica tem aquela região, né, como uma região importante dentro da sua estratégia, tanto de mais novas áreas de conservação, como mais novas áreas de restauração florestal. Com isso, a gente entende também que a gente tem vários ganhos, tanto de relacionamento com as comunidades, com os poderes locais, mas também de gerar empregos de qualidade. Eu acho que um desafio da indústria florestal, e isso vai se dar tanto em restauração, né, como em manejo, você tem, às vezes, um emprego que ele varia, né? Você tem a colheita, né? Você tem essa característica, né? E acho que esse é um desafio na indústria florestal, que é um desafio que persiste há mais de 40 anos, tá? E acho que é um ponto que a gente também tem que pensar. Então, um pouco da nossa estratégia é como é que eu amplio minha presença nas regiões onde eu estou e vou desenhando projetos de maneira que eu possa tirar um trabalhador daqui e possa oferecer uma oportunidade para ele, sei lá, no raio de 10, 15 quilômetros. Legal. No fundo, eu acho que tem alguns pontos super relevantes aí na fala do Moneiro, que estão muito ao encontro aí da visão do serviço florestal. Que a gente precisa pensar diversas formas de receita para manter a floresta em pé e para restaurar, né, carbono, sementes e outras, silvicultura. Acho que são meios para garantir esse fim da floresta em pé e restaurada. E a gente sabe também que ela só vai se manter em pé gerando emprego de qualidade para a população. Como a gente falou no começo
desse debate, né? 30 milhões de pessoas. Talvez, se fosse um país, seriam os maiores países do mundo em termos populacionais, né? O Robson deve ter esse número de cabeça, estaria entre, não sei, talvez entre os 20 maiores países do mundo, estou chutando aqui. Então, a gente precisa gerar emprego de qualidade, que tem que ser perene, que tem que ter longo prazo, que tem que ter oportunidades de crescimento, não dá para ficar só na base. E por aí vai, e só assim o serviço florestal, também acho que esse é o DNA do serviço florestal, é essa ligação entre a conservação e a economia. A gente tem a mesma perspectiva, o mesmo ponto de vista. Não, eu acho que isso é claro mesmo. Se você tem algo que consegue manter a economia girando com renda, você consegue fazer isso de forma perene, por longo prazo, né? Senão, pô, o recurso acaba e o projeto também acaba. Então, acho que faz total sentido. Eu vou Bruno, para a só colocar última. acho que um Oi, ponto fica à super vontade, relevante. Murilo. Não, só queria colocar um ponto que eu acho que é muito interessante, assim, né? Quando a gente está estruturando um projeto, nós tendemos, às vezes, a olhar e falar, pô, eu vou gastar aqui, sei lá, 20, 40, né, R$ 1.000 por hectare ali de investimento e tal. E aí você esquece, pelo menos nos projetos de carbono, né? A gente tem algumas linhas de custo que elas são pequenas, né? Mas a gente, quando vai fechar um contrato, tem um compromisso de perenidade do projeto que é no mínimo de 40 anos, né? Mas a gente está falando, às vezes, de contratos que eu garanto que aquela área vai ficar em pé, né, por 100 anos. Aí você fala, bom, beleza, né? Como é que eu vou garantir isso? E aí, quando você começa a olhar o custo de manutenção de brigadas de incêndio, manutenção de estratégia de aceros e tal, cara, isso trazido no valor presente, né, e na sua competitividade, impacta. É besteira, mas é por tão longo tempo que isso impacta. E aí eu acho que tem um ponto importante. Como é que você constitui um entorno das áreas que possa também estar com a mesma filosofia do projeto? Esse é um ponto bastante importante que a gente tem aprendido, que é como é que eu posso inserir esse projeto, mas criar um entorno das comunidades, das municipalidades, que vejam aquele projeto como parte da paisagem deles. Porque se aquilo for uma obra estranha dentro de um monte de pasto, tem um risco grande dessa obra estranha virar depois pasto de novo. Então, acho que aqui que é um desafio bastante relevante. Sim, faz total sentido. Legal. Obrigado, pessoal. Ótimas respostas aqui, faz muito sentido mesmo, uma discussão muito boa. E aí eu vou para o último tema aqui da nossa discussão de hoje. Robson, vou voltar a palavra para você. O BNDES atua na estruturação não só de projetos de concessões florestais, mas em diversos segmentos. Você, pô, já vi à frente aí de projetos em vários outros setores, inclusive sistema prisional, né, que recentemente teve aí a licitação super bem sucedida. E aí eu queria entender do seu lado como que vocês incorporam, né, melhorias. Então, pensando aqui no setor de concessões florestais, de outros projetos, né, que vocês conseguem visualizar e falar, vai fazer sentido para cá, e quais são ainda desafios que você vê aqui no segmento que poderiam ser melhorados, trazer de melhorias para dentro dos projetos a serem estruturados? Não, legal, Bruno. Acho que só para te complementar, na verdade, aqui no banco a gente vê vários setores, mas os nossos parceiros também nos ajudam nisso, né? Acho que a Radap e os outros consultores que nos ajudam nessa agenda também têm experiência em diversos setores. Eu acho que esse transbordamento de experiências é super importante, né? A gente acaba criando padrões, né? Boas práticas, até porque, né, quem trabalha com isso sabe que o aprendizado no setor de infraestrutura ele é longo, né? Você implanta uma coisa hoje num contrato, você vai ter resultados daqui a 10 anos. Então, essa experiência acumulada das pessoas, dos processos, ela é super importante. Então, quando a gente tem gente que já viu outros setores, outras experiências trabalhando num setor relativamente novo, os ganhos podem ser grandes no curto prazo, né? Eu acho que quando a gente começou com o serviço florestal, o primeiro contrato que saiu de Atlântica é bem diferente do contrato anterior, que foi lá de Humaitá, né, Renato? Do Amapá também. Por quê? Porque ele incorporou já uma série de aprendizados aí que a gente tinha em outros setores. Acho que alguns exemplos aqui desses aprendizados mais processuais na área de manejo, criar uma SPE, coisas que são banais, né? Então, você não exigia uma SPE, né, para assinar um contrato. A fiscalização ficava um pouco mais complicada, né? Podia se contaminar com outras operações.
Uma outra coisa que é super importante, né? Vários contratos de construção não vingaram por conta do preço que foi dado na licitação, porque não tinha teto, né? Para as propostas Uhum. econômicas. Então, a inclusão de um teto, um mecanismo, na verdade, que é híbrido, né? Onde você pode chegar num preço máximo e depois tem que ter outorga para o front. Boas práticas dos setores foram incorporadas. E outras coisas, né? De governança, matriz de risco, que também foram. Eu diria que hoje no setor de manejo, dado esse time de feras que trabalham com a gente aqui, os ganhos hoje são bem marginais, né, de um contrato para o outro. Não sei se seria dessa forma também, Bruno, né? Então, a gente vai passando de projeto em projeto, os ganhos acabam sendo mais marginais. No setor de restauração já é uma outra história, né? A gente está todo mundo aprendendo junto, né? Nós, vocês, os empresários, enfim, os operadores, né, estão aprendendo como construir esses contratos. Naturalmente, já partindo de uma base super consistente, né? Mas aqueles detalhezinhos, né, que é do dia a dia da operação, estamos aprendendo junto aí como evitar erros e implementar melhorias. Mas acho que tem um aprendizado, cara, que ele é menos técnico, que eu acho que ele está hoje incorporado, né, nos processos, que o Renato comentou rapidamente, que é essa coisa da governança, né? Acho que hoje tem uma governança instituída, tem um ecossistema, como eu disse, vários atores, o Tribunal de Contas, o PPI, o Serviço Florestal Brasileiro, as consultorias que nos apoiam, né? Você está criando uma rede de compartilhamento de conhecimento que não existia antes, né? Então, cada vez mais o setor ele depende menos das pessoas, dos CPFs, né? E mais dos processos. Isso é super importante, maturidade no setor, assim. Tem um outro fator que é menos palpável, assim, que eu acho que é a parte de comunicação e consultas sociais, que a gente evoluiu bastante, né? Eu acho que Isso é importante também. é natural que aqui nós, burocratas, né, fiquemos indignados de ter que explicar o que é certo, né? Pô, mas você fiz a conta, né? Sei que estou cumprindo as leis, esse negócio vai melhorar a vida das pessoas, por que eu tenho que ficar me explicando para todo mundo, né? Às vezes é difícil, mas acho que a gente aprendeu ao longo do tempo que, cara, que não é fácil explicar o que a gente faz. Não é fácil. Não é fácil porque explicar que tirar uma árvore pode ser bom, não é fácil. Mas a forma de comunicar não é simples, né? A gente vai, às vezes, para os rincões do país, né? Renato, você também tem essa experiência de ir para cidades onde, né, não tem saneamento básico, às vezes, para explicar tudo isso que a gente está falando aqui. Então, é obrigação da gente explicar, né? E tentar explicar de um jeito fácil. Eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso. Está aprendendo a fazer isso. Acho que primeiro aprendemos que é necessário fazer isso muito, várias vezes, repetir se for necessário. Eu acho que isso se internalizou, tá? Isso era uma dificuldade que a gente tinha, né? Do lado do setor público. E hoje está bem claro que se a gente não faz isso, não vai dar certo. E tem uma dimensão, né, dessa comunicação que também a gente está aprendendo a fazer. E eu acho que a gente está, principalmente o Renato aqui, ele foi um grande indutor disso, e a gente está colhendo bons frutos, que é essa comunicação mais próxima das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, né? A gente sempre também se via a quadro assim, pô, mas eu não estou construindo aqui uma barragem. É o contrário, cara, eu estou gerando benefício para essas pessoas. Por que eu tenho que ser tratado da mesma forma que alguém que está construindo a barragem, né? Eu não estou passando no território dessas pessoas, eu estou tirando fora. Mas acho que a gente entendeu, talvez as duras penas, de que a gente precisa tratar os impactos. Mesmo que hajam mais impactos positivos que negativos, a gente precisa tratar esses impactos. E mais do que a gente precisa explicar para essas pessoas, do jeito correto, né? Seguir os protocolos, os padrões, tá próximo, né? Que eu acho que é bem importante, assim. Então, acho que esse é um aprendizado, cara, acho que a parte técnica, tem tanta gente fera trabalhando com a gente, que eu acho que, cara, surge um problema, a gente resolve, né? Debate, briga um pouco, mas resolve, né? Mas essa parte mais social, de soft skills, vou chamar assim, né? Eu acho que a gente está aprendendo muito aqui com a ponta, né? Com o poder público da ponta, com as pessoas que vivem nesses lugares super isolados, né? Com esses povos que foram, né, muitas vezes deixados de lado há muito tempo, por muito tempo. Eu acho que é um aprendizado que é difícil mensurar, não é de número, né? Mas que eu diria que a gente aprendeu muito e com nossos erros, principalmente, aprendeu o que tem que fazer e como fazer. Então, acho que se eu pudesse escolher e elencar um grande fator, eu acho que seria esse. Sim, muito legal. Inclusive, tem uma foto nossa, né, na estação de Jatuarana com o cacique, né, Renato, que você levou ali para o dia do leilão, que, pô,
Faz total sentido a participação deles, inclusive as áreas estão sendo concedidas super próximo, vai trazer benefícios. Pô, a gente tem que explicar, né, para esse pessoal o que que é o projeto, que benefícios trazem, quais são os lados também negativos, né, para eles poderem ponderar e colocar ali a opinião deles a favor ou contra o projeto, que ultimamente tem sido a favor, né? Então, nesse Legal. ponto, ano passado, a gente levou a liderança de 12 comunidades indígenas para conhecer a primeira concessão que a gente fez ali em Rondônia, né, na Madeflora e na Floresta Nacional do Jamari. E foi bem interessante, porque no dia seguinte da visita técnica, a gente chamou as lideranças para uma reunião, né, sentamos todo mundo num círculo para conversar, e diria que 90% deles disseram, mas é isso então. A gente foi tantas vezes lá tentar explicar o que é o manejo, PowerPoint, sistema de cadeia de custódia, drone, e daí eles viram, a gente foi na primeira UPA, que está há 18 anos sendo conservada, foi operada há 18 anos atrás, e a grande pergunta deles no final foi, e aí, a gente não pode fazer isso nas terras indígenas? Mas esse é um assunto, um próximo debate com outras pessoas, um assunto polêmico, mas o que eu quero dizer assim, não foi consenso, tiveram lideranças que ainda assim ficaram preocupados, mas no geral, eu diria que mais de 90% eles falaram assim, tipo, de uma forma tranquila, claro, precisa ter compartilhamento de benefícios, a gente precisa ser escutado, as nossas atividades na Flora precisam ser respeitadas, de coleta, enfim, uma série de atividades que eles fazem na Flora. E só lembrando um ponto, que a gente não faz concessão em território indígena, tá? Por isso que eu acho que todo mundo riu aqui, né? Uhum. A gente faz em territórios Mas é que são importante para quem está vizinhos aos ouvindo, indígenas. Só reforçando verdade. isso. A gente é proibido por lei de fazer concessão em territórios indígenas. Eu acho que esse é um ponto importante também para a gente poder encerrar aqui e ficar claro para todo mundo, né? Que as terras indígenas elas não entram nesses projetos de manejo florestal ou de restauração. Aqui a gente está falando de projetos que estão dentro das florestas nacionais, né? A maior parte deles, ou reservas biológicas, mas não dentro aqui de áreas de terras indígenas. Legal. William, obrigado por retornar. Bom, acho que com isso a gente encerra aqui o ciclo de perguntas e respostas. Eu queria agradecer a participação de todos, mas vou passar a palavra, William, para você fazer o encerramento. Foi uma excelente discussão, né? Bom, do P3C aqui, a Necta, agradecemos então você, Bruno, e também o Munir, o Renato e o Robson, por essa conversa tão qualificada e também pelas discussões que tivemos na edição nacional do P3C nesta semana. O setor de projetos verdes ativos ligados ao meio ambiente realmente conta, então, com muito potencial e vários desafios muito bem pontuados por vocês hoje aqui na nossa discussão. Nós acabamos de realizar a edição P3C Nacional, e nossa agenda estratégica de 2026 está apenas começando. Nós temos encontro latino-americano de reguladores em Brasília, em mês de abril, em maio, reunião estratégica em Santa Catarina, e em junho, reunião estratégica no Mato Grosso do Sul, seguido depois por 3 de julho com o P3C Regional Nordeste, também com programação já lançada, disponível no nosso site, com esses e outros temas e outros assuntos importantíssimos para que a gente possa continuar auxiliando aí a tornar os investimentos seguros e, consequentemente, projetos muito bem estruturados e executados, como a gente viu hoje. Obrigado a todos os participantes e nos vemos numa próxima. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.